Deus? Amém. Mais uma vez, bom dia. Depois eu vou falar de novo, porque a gente está gravando. Irmãos, abre suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 13, versículos 3 ao 9. Mateus 13, versículo 3 ao 9. Quando vocês vão abrindo aí, essa canção do Aprendi a Confiar Sem Ver é uma canção muito forte, né? Porque baseado naquilo que nós vamos ouvir hoje, baseado no que essa palavra profética diz, habilitados para semear e colher. Enquanto eu estava cantando essa canção de Aprendi a Confiar sem ouvir e sem ver, vocês entendem como que é o processo de você pegar uma semente, colocar ela na terra? Se a gente for levar essa canção para isso, a gente não vê e não ouve ela se desenvolver, mas ela se desenvolve. E quem dá o crescimento? Não somos eu e nem você, é Deus quem faz todas as coisas. O papel da semente é morrer na terra, e mesmo sem a gente entender como, mesmo sem a gente ver e sem ouvir, ela se desenvolve. Basta a gente confiar que a semente que nós colocamos, ela morreu e que ela vai brotar. E ela vai crescer, vai se desenvolver e vai gerar fruto. E dessa semeadura nós vamos colher do fruto. E o nosso descanso está no Senhor. Você foi falando assim comigo nesse louvor, eu achei muito interessante. Mas o livro de Mateus 13, do 3 ao 9, diz assim: E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves, e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e dava fruto, uma 100, outra 60, outra 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é uma parábola muito interessante, irmãos, porque os discípulos, eles ouviam essa e outras parábolas, porque quando a gente abre o livro de Mateus, nesse mesmo capítulo, ele está falando de várias outras parábolas, não somente a do semeador. E aí os discípulos, por não entenderem, lhe perguntaram o que significava. E Jesus então vai dar a explicação não só da parábola do semeador, mas das outras que ele falou. E em todas as parábolas que Jesus estava ensinando, era que o reino dos céus era semelhante a uma semente. E que o propósito dela era mostrar como estava o coração dos judeus naqueles dias. Isso vai estar em Mateus 13, 15, que é o que nós não lemos. Amém? Então, essa parábola também nos mostra que esse semeador, ele saiu a semear, mas porém os versos enfatizam o quê? Que sementes caíram à beira do caminho, que eram justamente as sementes que ele não semeou, mas que por um determinado trajeto, da onde ele saiu para onde ele iria, então ali no meio do caminho foram caindo essas sementes. Então essa parábola aqui, ela está falando justamente disso, daquilo que se perdeu no meio do caminho, e não daquilo que ele saiu para fazer. Ele saiu para semear, mas o que Jesus está enfatizando é, olha, as sementes caíram no meio do caminho, e cada semente, ele está dizendo aqui o que aconteceu com elas. Então, o que eu quero dizer é, como eu e você reagimos diante das sementes involuntárias que acontecem sem o nosso conhecimento, ou seja, que saem ou que caem fora do nosso controle, que não eram para serem semeadas, que de repente você deu um outro destino para elas, e que por N motivos, como um desse semeador que saiu a semear,
Porque o propósito dele era semear em determinado lugar, em determinado local ou ambiente. Mas caíram no trajeto, à beira do caminho. E isso acontece com as nossas vidas. Muitas das vezes a gente tem sementes que, muitas vezes há um propósito realmente de semear, mas que por N motivos houve uma perda. E aí no nosso coração como que fica? A palavra de Deus diz que aqui, ó, e dava fruto, um a 100, outro a 60 e outra a 30 por um. Sabe o que eu entendo disso aqui? Que toda semente involuntária que sai da nossa vida, realmente ela precisa ser gerenciada em nosso coração. Porque o que Jesus estava querendo mostrar com essas parábolas, não só do seminário como as outras, era como o coração dos judeus estava endurecido naqueles dias. E ele traz essas parábolas para mostrar. Então, conforme o meu coração e o seu coração está, ou como nós gerenciamos aquilo que se perde no caminho, vai gerar 100, 60 ou 30 por 1. Ou ela vai multiplicar a 60, 30, a 100, 60 e 30, ou não. Qual é a semente que se perde pelo caminho e por causa do como está o nosso coração, isso vai fazer com que ela se multiplique ou venha dar fruto ou não. E muitas das vezes por causa do sentimento de perda, ou por causa das frustrações dessa perda, isso muitas das vezes faz com que a nossa casa, ou a nossa família, venha a entrar num modo de perda também. Muitas das vezes, por causa da perda, por causa daquilo que saiu fora do nosso controle, a casa toda entra em pânico. Ou a casa toda entra em discussão por causa dessa perda. Pela falta do nosso gerenciamento da perda da semente. Por nós não gerenciarmos de uma maneira onde fala, nossa, essa foi uma semente involuntária. Então não há o que se fazer. Então o que eu faço é que essa semente venha a ser uma oferta involuntária, para que ela venha multiplicar, para que ela venha frutificar de alguma maneira, ainda que eu não veja como o que eu falei da semente, que a gente coloca lá, e como, sem ver e sem ouvir, ela se desenvolve. Mas por causa das frustrações do nosso coração, ou por causa da perda que gera em nós um sentimento de perda, muitas das vezes essa semente ela não se desenvolve como ela deveria. Porque no reino do Espírito, ou no reino de Deus, tudo é conforme o nosso coração. Por isso que a gente sempre fala, e eu sempre falo, olha, Caim ele foi rejeitado, e depois Deus rejeitou a sua oferta. Porque tudo se trata de nós primeiramente, para depois vir tudo que nós fazemos. Então no reino de Deus também é da mesma forma. Aliás, é dessa forma. Como o nosso coração está, vai se desenvolver todas as outras coisas. Se eu me rendo ao Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todo o meu ser, com toda a minha vida, como diz o Salmo, com toda a minha força, então aquilo que a gente entrega nas mãos do Senhor vai se desenvolver na nossa vida. Por isso que nós falamos sempre, como é que eu cresço em maturidade? É conforme você se entrega ao Senhor. Não se trata de 1 ano, não se trata de 10 anos. Não importa o quanto tempo você está na igreja ou quanto tempo você conhece o Evangelho, mas de quanto você rende da sua vida ao Senhor, é que isso vai determinar o seu crescimento espiritual e o seu amadurecimento. E não aquilo que você faz exatamente, amém? Ou seja, o que eu digo quando eu faço é, se eu leio, se eu jejuo, se eu oro, se eu vou no monte, se eu faço todas as manhãs as minhas leituras bíblicas, isso não é um termômetro para dizer que eu sou espiritualmente crescido ou amadurecido em Deus, amém? É isso que eu estou querendo dizer. Então, como gerenciamos o nosso coração diante das perdas é que faz com que essas sementes caiam à beira do caminho, mas floresçam no seu devido tempo. Era isso que Jesus estava querendo mostrar aos discípulos. Como o coração daquele povo estava endurecido. Primeiro, para recebê-lo. E receber a sua palavra e entender que no reino de Deus, tudo que se semeia se colhe. Porém, também é necessário ser acompanhado desse princípio, como o seu coração está disposto a reagir diante das sementes que caem à beira do caminho.
E muitas das vezes, num primeiro momento, parece uma perda, mas que se forem regadas no como você gerencia essas sementes em seu coração, é que vão dar o crescimento necessário para elas. Pois toda semente que sai das nossas mãos, como eu já falei, algo que eu aprendi, toda semente sai das nossas mãos, mas ela não sai da nossa vida, porque a gente encontra ela num futuro próximo, multiplicada de uma maneira sobrenatural, que nós não entendemos. E quando eu falo que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe, independente se ela é voluntária ou não, a gente vai colher. Só não vamos colher, como eu disse, se a gente não gerenciar isso de uma maneira onde isso não gere em mim um sentimento de perda, ou um sentimento de frustração, ou um sentimento até mesmo de raiva, que muitas das vezes dá. E eu vou contar algo aqui que sempre acontece com a gente. Às vezes a gente não consegue vender um cachorrinho, e a gente fala, bem, não vendeu, glória a Deus, deixa ele quietinho aqui que uma hora ele vai ser vendido. E muitas das vezes ele é vendido e a gente, muitas das vezes, não é pelo valor que a gente esperava. Mas isso também chega a não importar, porque, glória a Deus, foi vendido. E o que a gente colhe disso? A gente já experimentou isso, irmãos. Muitas das vezes é vendido e muitas vezes a gente não vende diretamente para quem compra, a gente vende em outros lugares. Só que através disso, chegam pessoas aqui falando, olha, eu quis conhecer quem era o dono desse cachorro. Eu quis conhecer quais eram os criadores dele. Porque ele trouxe tanta alegria para a nossa vida. Ele é tão saudável, ele é tão bonito, ele é tão isso, ele é tão aquilo outro, que a gente fez questão de saber de onde ele veio. Isso por quê? Porque foi uma semente que nós semeamos. E nós estamos colhendo isso. E isso é muito mais prazeroso, você saber que trouxe alegria para uma família, de uma maneira que a gente nem imaginou e nem pensou, nem viu e nem ouviu, como eu falei, mas que trouxe uma recompensa que a gente nem esperava. Que é trazer um animalzinho aqui e falar, olha, tá aqui, ó. Olha como ele tá grande, olha como ele tá bonito, olha como ele vai. Lá em casa é assim, lá em casa é assado, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Então tudo que nós fazemos, como nos foi ensinado pelo apóstolo Hélio, faça com excelência. Porque tudo aquilo que você faz com excelência, você está semeando. E quando nós semeamos excelência, nós vamos colher de alguma maneira isso. É o fruto que nós vamos receber. Então essa palavra habilitados para semear e colher, como eu falo, é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. A gente não tem a dimensão de da onde ou até aonde isso vai alcançar nas nossas vidas. Independente se é financeiro ou independente da área da nossa vida que for, que seja. Tudo aquilo que a gente vai fazer, de alguma maneira, vai refletir lá na frente. Amém? Então, especificamente, como nós estamos falando de dízimos e ofertas, é a mesma coisa. Como você gerencia aquilo que você oferta? Você oferta porque está sendo imposto, você oferta com algo tipo, vou ter que levar de novo. Como isso está no seu coração? Aquilo que você traz ao Senhor. É disso que se trata. Amém? Então, com esse entendimento, eu quero que você se coloque de pé, separe a sua oferta, o seu dízimo, a sua primícia e traga ao Senhor. Amém? Enquanto você se prepara, nós vamos estar orando. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós cremos nesse princípio de semear e colher, Pai. E que no Teu reino, Pai amado, tudo se desenvolve e de uma maneira a qual nós não entendemos, Senhor. A nossa parte, Pai querido, muitas das vezes é apenas semear, porque é sempre o Senhor quem vai dar o crescimento. Independente de como nós estamos vendo, ou como nós estamos ouvindo, ou se nem estamos vendo e nem ouvindo, Pai, isso não nos importa. Porque se nós descansamos em Teu amor, nós cremos que estamos seguros. Nós cremos que nada nos faltará. Por isso, Pai amado, que o Senhor possa receber a nossa vida, a nossa oferta, em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai querido, por mais um dia, por mais uma oportunidade, Pai, de ofertar na Tua casa, de ofertar para o Teu reino, para o avanço do Teu reino, para a expansão do Teu reino sobre esta terra, sobre esta igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, bom dia, irmãos, graça e paz, amém?
Eu sou o Roberto, um dos ministros aqui no Ministério Sonho de Deus, e eu quero te dar boas-vindas neste lugar. Seja bem-vindo você que está vendo essa mensagem, que você possa acompanhar essa e outras tantas, que vai estar colocado no YouTube ou nas plataformas, amém? Então, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis 1:27, amém? Enquanto você vai abrindo, vou estar orando e vou estar dando início à palavra, amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Estamos no mês onde estamos habilitados para semear e colher, Senhor. Nós queremos, ó Pai querido, entender mais sobre essa palavra, entender mais dessa revelação em Ti, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, possa trazer o discernimento, possa trazer, ó Pai querido, a revelação daquilo que podemos semear e podemos colher, Senhor. Em Ti nós podemos todas as coisas, Pai. Isso é fato. E nós queremos Te agradecer, Pai. Porque assim como o Senhor semeou o Teu Filho, e está colhendo uma multidão de filhos, que nós possamos semear a nossa vida, Senhor, para que outras vidas venham ser alcançadas pelo poder da Tua palavra e do Teu Evangelho no nome de Jesus. Pai, eu levo cativo todo espírito ao Teu Senhor. E que essa palavra, Pai querido, venha frutificar a 100, 60 e 30 em nome de Jesus. Nós te agradecemos para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Te exaltamos e te glorificamos. Amém? Então, irmãos, antes de iniciar a palavra, de lermos Gênesis, eu falei o capítulo que eu já não lembro, mas nós vimos, né, de outra mensagem, que estar habilitado para semear e colher é muito mais profundo do que apenas tratarmos no âmbito ou assunto de finanças, que é o que nós tratamos na outra mensagem. Mas que semear e colher percorre por todas as áreas da nossa vida, quer seja um crente, quer seja um cristão, um evangélico, você pode ser uma pessoa que acredita ou não. Mas fato é que estamos debaixo dessa lei, tanto espiritual quanto uma lei a qual estamos debaixo, assim como, por exemplo, a lei da gravidade. Independente se você crê nela ou não, ela existe e isso é um fato. Se nós pegarmos qualquer coisa aqui e soltarmos, é a lei da gravidade, vai cair. Não tem como você fugir disso. É uma lei que nós todos estamos debaixo. Assim como eu mencionei, essas outras leis, quer seja espiritual ou não, nós estamos nela. Estamos inseridos nela. É uma lei que é vigente. Você acreditando ou não, ela existe. Amém? Então, portanto, o que eu estou querendo dizer é que semear e colher percorre por toda a humanidade. E simplificando, aquilo que você semear, você irá colher. E levando para o outro lado de um agricultor, como por exemplo, vou citar isso, quando ele sai semear suas sementes, digamos, seja ele qual for, mas vamos pegar aqui uma semente de laranja. Se esse agricultor ele sai com essas sementes de laranja, ele vai em determinado local, prepara a terra, semeia, porque ele tem um propósito. E o propósito dele qual é? Colher laranjas daquela semente que ele semeou. Essa é a finalidade do que esse agricultor ou que esse semeador espera. Colher aquilo que ele plantou. Amém? Vamos entender isso. Portanto, quando essa semente se desenvolver, virar uma árvore, começar a dar fruto, ele vai até essa árvore e o que ele espera colher dessa árvore é o quê? Laranja. Porque é isso que ele semeou. Então o agricultor ele não vai chegar lá e vai falar, nossa, eu espero que tenha um abacate ali naquele pé. Porque ele semeou laranja. Então a finalidade ou o propósito final de todo aquele que semeia uma determinada semente é colher aquilo pelo qual ele plantou. E no caso que nós estamos dando de exemplo é a laranja, amém? Então essa será a nossa introdução hoje. Partindo do entendimento que aquilo que se semeia nós colheremos, sabendo que cada semente tem ou contém um fruto que esperamos colher no futuro próximo, amém? E como dito, semear e colher é aplicável em tudo em nossa vida, em todas as áreas, independente de qual seja. E como diz um ditado muito antigo, né, para que a gente entenda isso, é o quê? Aquele que semeia vento, colhe sempre tempestade. Não sei se vocês já ouviram falar, né, dessa frase, né? É uma coisa bem antiga, né?
Então, voltando um pouquinho na mensagem da semana passada, para nós recapitularmos, nós tratamos de um assunto especificamente sobre finanças, onde aprendemos que aquele que tem autoridade para falar de finanças no reino não é exatamente alguém que tenha um sucesso na área financeira, ou alguém que seja um bilionário ou um cara rico que tenha muito poder aquisitivo, ou que ensina técnicas ou estratégias para que você venha ter um ganho exponencial de dinheiro, amém? Por quê? Porque no reino, aquele que tem autoridade é aquele cujo dinheiro, primeiro, não é o seu senhor, e segundo, não é ele quem dita ou aonde, como usar esse dinheiro, mas aquele que, independente de ter ou não ter, sabe passar ou padecer necessidade ou ter abundância, pois foi instruído em tudo, pois é em Cristo, ele pode todas as coisas. Nós lemos isso no que o apóstolo Paulo nos disse, eu não lembro agora o versículo, mas ele disse isso, amém? A gente leu isso semana passada. E quando falamos em finanças no reino, temos alguns princípios que chamamos do tripé financeiro e juntamente com eles aplicamos os demais princípios de Deus para que as suas finanças sejam multiplicadas de uma maneira sobrenatural. Isso é estar habilitado a semear e colher. Isso no âmbito financeiro, amém? Então, é saber o que é você estar habilitado para semear e colher. É você saber passar por toda e qualquer dificuldade, como dito, sem que a sua família sofra, sem que você sofra, sem que as pessoas ao seu redor sofram, sem que não haja discussão ou brigas com alguém próximo e até mesmo você chegar a se divorciar do seu cônjuge, porque isso é a tônica que nós fizemos nos dias de hoje. Muitos casais se separam por causa de problemas financeiros. Então, você ser uma pessoa, não digo que eu quis fazer um paralelo, né, de ter ou não ter autoridade para falar de certo assunto, mas você ser habilitado para semear e colher é você saber passar por todas as dificuldades financeiras em outras áreas também, sem que haja qualquer tipo de problema, que não cause um dano para você e sua família. Bem, é disso que eu estou falando, tá? Então é você ter ou não ter alegria, ou não ter recurso financeiro. Aliás, é você ser ou ter alegria tendo ou não recursos financeiros. Pois se a sua alegria está baseada ou fundamentada na sua conta bancária cheia, então quem lhe governa é o dinheiro. É ele quem está te dizendo para ser ou ter alegria. E até mesmo quando ter alegria, né? E esse é um resumo daquilo que tratamos semana passada, bem? Entendendo que o foco em falar das finanças foi sendo habilitados a semear e colher. Entendendo que não se trata em ter habilidades para prosperar ou ter autoridade para falar sobre o assunto, mas de princípios que se aplicam, que certamente seremos prósperos, entendendo que prosperidade no reino também não é o mesmo que ser próspero no mundo. Ser próspero no reino é você cumprir determinado propósito. São coisas totalmente diferentes. Então é esse o entendimento que eu queria trazer para vocês da semana passada, amém? E só para a gente recapitular, para nós entrarmos algo que eu quero fazer um paralelo disso, amém? Então hoje nós vamos falar um pouco a respeito de uma semeadura que foi Deus quem o fez. Partindo do entendimento, como eu disse, de um agricultor que semeia algo, ou que tem uma semente e fala, olha, essa semente eu espero colher isso. É a partir desse princípio que eu quero que nós entendamos a palavra de hoje, amém? E para isso nós vamos ler alguns versículos e chegarmos juntos no que o Senhor Deus quer colher, usando como pano de fundo o texto, como falei, Gênesis 1, 27, amém? E a gente vai estar abrindo outros também. Então Gênesis 1, 27 vai dizer assim: E criou Deus um homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento,
E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim o foi. Amém? Então, nós podemos ver aqui que Deus os criou à sua imagem e à sua semelhança, os abençoando e dando autoridade a eles e a capacidade para que te frutificassem e se multiplicassem e enchessem a terra de filhos, a sua imagem e a sua semelhança. E também Deus lhe deu a terra, a qual Deus também disse, olha, sujeite ela. Ou seja, dominai, governe sobre todo peixe do mar e sobre todas as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. É o versículo 29. Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, e que está sobre a face de toda a terra, toda a erva que dá fruto e que dê semente, e ser-vos-á para mantimento. Ou seja, Deus deu ao homem o poder de tudo que plantassem e ele escolhessem novamente. Esse foi o propósito eterno na sua concepção. Que o homem feito à imagem e semelhança de Deus pudesse procriar-se, multiplicar e encher a terra de filhos à sua imagem e à sua semelhança. E aqui nós podemos ver uma semeadura e uma colheita. Pois Deus semeou Adão à sua imagem e semelhança, esperava colher Adão e filhos, que também fossem à sua imagem e semelhança. E por que eu não estou mencionando Eva aqui? Porque Eva e Adão, eles eram um. Quando Deus os criou, ele não disse, você é Adão e você é Eva. Não, Deus os chamou homem e mulher e os nomeou Adão. Eva só partiu a existir esse nome Eva a partir do momento que Deus cria Eva a partir do homem, da costela. A gente conhece essa passagem. E aí quando Adão acorda, olha para a mulher e fala, essa é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Então, portanto, vai ser chamada Eva, mãe de todos os viventes. Então foi Adão quem nomeou a Eva. Não foi Deus, porque para Deus Adão, no seu propósito eterno, eram os dois. Um. Ou seja, Adão, em você está Eva, Adão, em você está o homem e a mulher. Mesmo tendo o homem e a mulher um ao lado do outro. Vocês não estão entendendo, né? Estou dizendo, né? Amém? Então Gênesis 5 vai dizer isso. Homem e mulher os criou e os abençoou. Ele os chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Não existia Eva, existia Adão. E essa palavra Adão no hebraico significa homem ou ser humano. E Adão, com a sabedoria que Deus lhe deu para nomear, né, todas as coisas sobre a face da terra, ele também nomeou a sua mulher e deu o nome dela de Eva. Então agora em João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um versículo que todos nós conhecemos. Quando lemos esse versículo isolado de tantos outros, nós podemos pensar apenas que Deus, em sua infinita sabedoria e poder, tinha apenas um plano: resgatar aquele que um dia se perdeu, ou seja, o homem. Não é assim que a gente pensa quando a gente lê esse versículo? E nós todos sabemos o motivo disso, né? Por que Deus enviou o seu Filho? Porque Adão pecou, desobedeceu ao Senhor, e por isso ele e Eva foram destituídos da sua presença e foram expulsos do jardim do Éden, para não terem mais acesso à árvore da vida, porque agora, após a sua queda, eles morreram, não uma morte física, mas uma morte espiritual. E para resgatar essa vida que foi perdida pela desobediência de um único homem, agora Deus envia o seu único filho para que, através dele, o homem fosse não só resgatado do império das trevas e da morte, não só regenerado de todo o pecado, mas que fosse restituída a comunhão com Deus. E agora, por meio de Cristo, nós também podemos isso. Nós também podemos passar a viver, ou seja, ter uma vida espiritual. Amém? E aí João 4,9 vai dizer assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Como dito, por meio de Cristo nós podemos a ter vida. Nós passamos a ter vida.
Gálatas 4, do versículo 4 ao 5, vai dizer assim, ó. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, nós estávamos perdidos e condenados, porém, por meio de Cristo também fomos restaurados como filhos. Porque após queda nós perdemos nossa identidade de filhos, mas após a cruz, agora o Espírito Santo nos dá testemunho de que somos filhos. E não apenas pecadores, não mais pecadores. E não mais termos que ser convencidos do pecado e juízo. Mas agora o Espírito Santo nos testifica ao nosso espírito, vocês são filhos. Amém? Agora temos um Pai que enviou o seu Filho para que por meio dele fôssemos restaurados e novamente capacitados, não só a termos novamente a sua imagem e semelhança, mas que pudéssemos reproduzir ou produzir essa imagem e semelhança aos nossos filhos. E não só nossas características físicas e até mesmo muitas das vezes comportamentais, né? Em 1 Pedro 1,23 diz assim, ó, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, que está tratando da semente corruptível de Adão, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre, ou seja, o próprio Jesus. Então, é aqui nesse versículo que podemos entender que tudo que eu disse até agora, e eu dei todo esse pano de fundo, né? Para te dizer que em Cristo, ou por meio de Cristo, temos a capacidade não só de voltarmos a ter a imagem e semelhança de Deus, mas de reproduzirmos essa imagem e semelhança aos nossos filhos. Não só, como eu disse, a nossa característica. Ele se parece com o Roberto. Ele se parece com a Nancy. Não só o comportamento. O comportamento dele faz assim, é igual ao pai. Não somente isso, mas reproduzirmos nos nossos filhos a imagem e semelhança de Deus que foi reproduzida em Adão. Amém? Então, eu dei essa volta toda para te dizer que Deus semeou uma semente incorruptível que foi o seu Filho Jesus, e que agora o que ele espera colher dessa semente é um filho meio parecido com Jesus, é um filho que tem os olhos de Jesus. Não, pois assim como um agricultor, como eu disse desde o início, que semeia uma semente de laranja e ele espera colher uma laranja, assim Deus o fez. Ele semeou seu Filho, Jesus, para que através dele nós os recebêssemos, e agora essa semente que foi semeada, uma semente incorruptível que foi impartida no nosso espírito, pudesse ser gerada em nós e Cristo pudesse ser desenvolvido, e agora Deus olha para nós e fala, aí está o meu filho. Então quando ele olha para a terra, ele não está vendo o Roberto, ele não está vendo ali o Roberto, ele está vendo se há Cristo no Roberto. Porque eu semeei o meu filho, então eu espero colher o meu filho. Deus semeou o seu filho no Espírito, nascer da carne, morrer por nós, e agora querer colher o seu filho natural, o seu filho noutra carne, mas agora um filho espiritual. Ou seja, Deus ele semeou o seu filho no Espírito, mas ele também semeou na carne, porque Jesus se fez carne por nós. Ele teve que ter uma morte natural, mas através dessa morte natural houve uma morte espiritual, houve uma semeadura espiritual. Por causa disso, ou por causa dessa semeadura incorruptível no Espírito, Deus agora espera colher o seu Filho em nós no Espírito. Amém? Vamos entender isso? Então, isso, irmãos, para uma pessoa natural, ou para pensar nisso numa mente natural, é loucura. Jamais vai entender isso. Porque as coisas do Espírito, elas só se entendem através do Espírito. Aquilo que é carne se entende através da carne, mas aquilo que é do Espírito só se discerne espiritualmente. Então não tem como alguém entender isso que Deus fez e que Deus faz a todo instante, a todo momento, nós entendemos com uma mente natural. Não se explica. Não se explica uma mulher num estado terminal de câncer ser curada. Não se explica como, vou dar o exemplo da irmã do pastor Hilton, que estava grávida,
não lembro se era 6 meses, contra o Covid, foi entubada e foi diagnosticada com câncer, e agora, depois de determinado tempo, o câncer é curado, a Covid é curada, ela é desentubada, a criança nasce e está perfeita. E ela foi dada como, olha, infelizmente temos que te dar essa notícia, ela não vai sobreviver. E provavelmente o filho também não. Mas como a gente entende isso de uma mente natural? Não tem como entender como se passou. A única explicação que os médicos deram foi, olha, o Covid comeu o câncer. Olha, o Covid foi, ela curou, está toda curada. E ambos estão hoje com saúde. Não se explica as coisas espirituais em Deus. Não tem como entender essas coisas no natural. A gente pode tentar achar uma explicação. Mas em Cristo, nós cremos que é o Senhor que fez e faz todas as coisas. Colossenses 3:3 vai dizer assim, ó: porque já estáis mortos a vossa vida, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Lembra que eu disse que nós somos achados nele? Em Efésios 2:6 diz assim: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, semear e colher passa por todas as áreas da nossa vida. Desde o início de Gênesis, quando Adão foi expulso também. Deus semeou seu filho e dessa semeadura incorruptível Deus está colhendo uma multidão de filhos. E através do seu filho houve o quê? Não somente colher uma multidão de filhos, mas houve uma reconciliação. Através da semente incorruptível de Cristo que Deus semeou, Deus está colhendo reconciliação. Mas tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Eu só não me lembro o texto aqui, eu não coloquei o texto, mas é algo que Paulo menciona, amém? O que mais Deus está colhendo? Restauração. 1 Pedro 5,10. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. O que Deus está colhendo? Filiação. João 1,12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Capacidade em dar nome a tudo sem distorcer o seu propósito, como Adão fez desde o início. E quando nós falamos em dar nome, é dar destino, ou seja, é olhar para algo, nomear, dar propósito. Por exemplo, uma cadeira. Quem nomeou uma cadeira, quando você olha para essa cadeira, você vê nela um propósito. Não tem como você não tirar o propósito do nome da cadeira. Ela existe para isso. Então, uma das funções de nomear é você dar destino, é dar propósito àquilo que você nomeia. Essa era a função que Adão teve lá no Éden. Lá em Gênesis, quando Deus, nomeie, governe. E aí Adão vai lá e dá um nome para Eva. Mas isso ele não precisava nomear, porque Deus já tinha nomeado. E por causa da queda, houve essa distorção. E essa distorção, por causa do homem caído, a gente passa a dar nomes, ou seja, passa a dar propósito para as coisas. Não em Deus, mas fora de Deus. E Deus está resgatando isso através de Cristo. Está resgatando e restaurando o poder de nomear e dar destino às coisas. Não somente às coisas, mas quando você nomeia o seu filho, você está dando um destino para ele por causa do nome. Gênesis 2, 19 ao 20 diz assim: o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida
e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu. Trouxe-os aos homens para ver como ele os chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. É disso que eu falei agora. Esse era o propósito de Adão, e este é o nosso propósito em Cristo, amém? A capacidade em dar imagem e semelhança não foi só para resgatar o perdido que Deus enviou o seu Filho. Ele também nos fez com que retornássemos a ter a capacidade de dar imagem e semelhança, não só as características físicas, como eu mencionei, aos nossos filhos, mas a semelhança, a imagem e semelhança de Cristo, que seria tudo relacionado ao espiritual ou no espírito. Gênesis 1, 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes e toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O que é ter ou ser a imagem e semelhança de Deus? É ter governo, autoridade, saber criar, dar vida, dar destino, gerenciar, cuidar, proteger, amar, entre tantos outros atributos que Deus te impartiu sobre a sua vida, impartiu sobre todos nós. É isso que foi perdido no Jardim do Éden. Não foi apenas o expulsar Adão do Éden e destituir da face da glória de Deus. E nós estamos hoje mortos no Espírito. Não foi só para isso que Deus enviou o seu Filho, mas para fazer todas essas coisas que eu acabei de ler para vocês. Tudo aquilo que Deus deu para Adão lá em Gênesis, e Adão perdeu através de Cristo, que Deus enviou, Ele nos proporciona essa capacidade de restaurar todas essas coisas que foram perdidas em Adão. Por isso eu falei desde o início, o que Deus semeou, que foi o seu Filho, uma semente incorruptível, Deus espera colher em nós, ou através de nós, a sua imagem, a sua semelhança, que foi perdida lá no Éden. Essa capacidade da gente, que foi dada a Adão: olha, você vai ficar aqui no Jardim do Éden, você vai governar, você vai nomear, você vai cuidar, você vai gerenciar, você vai amar, você vai dar destino, você vai dar vida, você vai dar propósito. Tudo isso foi perdido. E em Cristo nós temos essa capacidade novamente de amar, de cuidar, de gerenciar, de dar destino, de prover, porque essa era a função, uma, né? Ou, porque existiam outras, mas foram essas as que eu destaquei para nós hoje, amém? Essas foram as funções dadas que foram perdidas por Adão no Éden. E isso em Cristo, como eu disse, nós podemos fazer. Não porque não podemos algo, mas em Cristo podemos todas as coisas, amém? Então, que a gente possa entender que estar habilitados para semear e colher é muito mais além daquilo que a gente imagina ou pensa. Está muito mais ligado ao propósito eterno de Deus do que ao propósito que a gente acha que tem aqui na Terra. Ou que a gente muitas vezes pensa ou associa a finanças. Como eu disse, está relacionado a todas as áreas da nossa vida. E nós estamos habilitados para isso. E como eu disse lá no início, estamos num mês de um super florescer. Estamos num mês onde nós estamos habilitados a semear, mas também a colher. Mas como eu disse na mensagem dos dias das ofertas, como o nosso coração vai gerenciar essas sementes? Sementes não somente das sementes que caíram à beira do caminho, mas as sementes que nós estamos semeando e que nós vamos semear em tempo oportuno. Isso vai depender de como o nosso coração gerencia todas essas coisas. E quem está governando a nossa vida. Amém? Porque nós servimos a um Deus que pode todas as coisas, que é dono do ouro e da prata. Mas que esse ouro, essa prata não pode ser aquele que governa a nossa vida, porque nós já sabemos que existem dois senhores. Um foi dado o nome de Mamon e a outra é o nosso Senhor.
Então, ou há de agradar um e odiar o outro, porque ambos nós não podemos servir. Então, o nosso coração precisa estar como no mês passado, que nós estávamos habilitados para a pureza. E essa pureza de coração nós precisamos guardá-la. Como foi dito pela minha e como foi dito pelo Felipe. Nós precisamos cuidar do nosso coração, porque é um processo. É um processo de purificação. Nós vamos sendo purificados ao longo do caminho. Ainda que nós fomos arrancados do reino das trevas, do reino da impureza, e colocados na pureza e no reino da luz, nós vamos sendo aos poucos transformados à imagem e semelhança de Deus. Porque essa semente já foi semeada no nosso espírito. E nós temos essa capacidade, porque nós já estamos habilitados. Amém? Então vamos nos colocar de pé. E dentro disso eu quero que você ore ao Senhor. Que essa palavra possa cair em terra fértil. E que ela possa se desenvolver no teu espírito. Se desenvolver no seu coração. Se desenvolver ao longo da nossa caminhada. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado por este mês onde somos e estamos habilitados para semear e colher, Senhor. Queremos que grandes coisas o Senhor está preparando e já está reservado para aqueles que creem em Ti. Estamos num tempo onde vamos experimentar o supernatural do Senhor, onde nós vamos experimentar as semeaduras e vamos experimentar o colher de tudo isso, Pai. E nós cremos, Senhor, que sementes que foram lançadas e que caíram à beira do caminho, mas que nós gerenciamos de alguma maneira, onde nós não fomos levados por um sentimento de perda, mas que de um sentimento de oferta em Ti, Senhor, cremos que vamos colher, Pai. Porque essa, Pai querido, esse é um princípio eterno, Senhor. Porque tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. E nós não semeamos perda, Senhor. Nós optamos, Pai, que tudo aquilo que foi perdido à beira do caminho foi uma oferta involuntária. Independente, Pai, se foi palavras negativas que nós recebemos, Pai, nós transformamos elas numa semeadura. Nós transformamos ela, Pai querido, em sementes, Pai, para que não viessem a ser palavras de ofensa, para que não viessem a ser palavras de perda, Senhor, mas que no Teu reino elas se transformam em ganho. Por isso, Pai amado, nós Te louvamos e Te bendizemos, porque em Cristo nós somos e podemos todas as coisas. E é nele que nós nos movemos, não a partir das coisas externas. Senhor, que essa palavra possa ser semeada, e já foi semeada, Pai, no Espírito, e que ela possa se desenvolver a 30, 60 e 100 em nome de Jesus, Pai. Crendo que é o Senhor quem vai dar o crescimento, crendo que é o Teu Espírito Santo, Pai querido, quem vai regar, é quem vai levar, Pai querido, o nosso entendimento ao crescimento de todas as coisas. Por isso Te bendizemos e Te ofertamos, Pai, o culto de hoje e toda a nossa semente a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos finalizar orando para que a gente possa fazer o ato profético e encerrarmos o culto. Amém? Então que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos. Amém? Amém. Vou fazer uma foto dele.